Vamos lá. Queria trazer-vos apenas aqui uma palavra esta manhã, que não é minha, que é uma palavra do Senhor, e que eu seja apenas um instrumento usado por Ele. Sejam apenas os meus lábios a falar, mas que tudo o resto venha de Deus. É a minha oração nesta manhã e neste momento. E queria falar aos meus amados irmãos de um tema que ainda não apareceu ali, que é convencido ou convertido. Foi o nome que eu lhe consegui dar. E queria colocar aqui uma questão que não é sequer tão pouco para ser respondida. E a questão é se o meu irmão ou a minha irmã é um convencido ou se é um convertido. E eu nem me arrisco tampouco, porque não tenho sequer autoridade para fazer esta pergunta. Aquilo que eu queria é apenas que cada um dos irmãos possa fazer uma reflexão bem profunda, bem lá no nosso interior, em comunhão com Deus, sobre aquilo que vamos falar aqui esta manhã. Porque esta questão do convencido ou convertido vai ainda um pouco mais além. E não temos tempo, como é óbvio, para ver esta manhã, mas vai ainda um pouco mais à questão de eu estou na igreja ou eu sou igreja? Sou convencido ou convertido? Estou na igreja ou sou igreja? Era esta questão que eu queria ver com os irmãos esta manhã. Até porque tudo isto, englobado, leva-nos também a questionar: somos nós a igreja que está aqui ou somos nós a igreja de Cristo que está aqui? É apenas uma reflexão. Não quero que nenhum irmão se sinta de alguma forma melindrado com aquilo que eu estou a dizer ou vou dizer. Mas que em Cristo, com Cristo, possa refletir sobre aquilo que nós vamos ver aqui esta manhã. Porque isto são questões difíceis. Se nós as quisermos tratar de uma forma leviana, são questões muito fáceis. Sou convertido ou convencido, se calhar isto é tudo a mesma coisa, sou igreja ou estou na igreja. Se eu quiser ver isto de uma forma simples, de uma forma low profile, é muito fácil. Mas se eu quiser perceber com Cristo se eu sou um convencido ou um convertido, se eu for lá ao fundo, ao meu fundo, e perceber se eu estou na igreja ou sou igreja, é complicado, meus irmãos. E eu estou-vos a falar porque eu andei esta semana inteira a preparar este estudo. Foi talvez, dos estudos que eu me lembro, que mais me custou a preparar. Porque cada linha que eu ia escrevendo ia refletindo para comigo. E deixem-me dizer, porque não tenho vergonha nenhuma de o dizer, estou à frente dos meus irmãos. Houve aqui uma altura em que eu tive algumas dúvidas se realmente eu era um convencido ou um convertido. E também tive algumas dúvidas se eu estava na igreja ou se eu era igreja. E devo-vos dizer que ainda não tenho a certeza, porque ainda estou neste período de reflexão com o meu Deus, para perceber onde é que eu me situo neste momento. Por isso é que foi difícil. E se nós quisermos levar isto a peito e tratar isto da forma que isto merece, é uma questão difícil. Conseguirmos a resposta para sabermos onde é que nos posicionamos. Mas eu quero repetir para os meus amados irmãos que não é uma pergunta. É apenas e só uma reflexão. Mas uma reflexão realmente difícil. Porque é difícil, por vezes, perceber se estamos perante um convencido ou se estamos perante um convertido. E torna-se mais difícil perceber quando estamos perante alguém que apresenta uma conduta irrepreensível, que é uma boa pessoa, que é uma pessoa certa, que é uma pessoa exemplar,
E mais difícil ainda se torna se essa pessoa, através de expedientes religiosos, através de uma conduta religiosa, através até da ida aos cultos, da ida à igreja, através de uma postura até exemplar nesse aspecto, através de práticas e costumes religiosos, se essa pessoa se esconder até por trás disso um pouco, ainda mais difícil se torna perceber se estamos perante um convencido ou perante um convertido. Como o povo diz, este engana mal ou disfarça bem. E é difícil às vezes compreendermos isso. É difícil porque o verdadeiro convertido não anda aí a espalhar brasas. O verdadeiro convertido não anda aí a fazer publicidade. O verdadeiro convertido não anda relembrando tempos mais antigos, não anda aí a bater com a mão no peito, a orar alto pelas esquinas, como faziam os fariseus, a quem Jesus chamou de hipócritas. Mas às vezes o convencido, esse tem necessidade de fazer muita publicidade. Tem necessidade de demonstrar muito aquilo que faz. Tem necessidade até de exacerbar e demonstrar em demasia virtudes que na realidade até acaba por não ter. Mas Jesus conhecia-os, conhece-os e conhece-nos. Podemos enganar alguns, podemos enganar muitos, mas não enganamos Jesus, certamente. Porque ele conhecia-os naquela altura, desafiou-os naquela altura, conhece-os hoje, desafia-os hoje. Ele falou para esses que, através de um enfeite exterior, escondem a podridão e a hipocrisia que existe lá no interior. Vamos abrir nada melhor do que a palavra do Senhor para nos fazer refletir e lembrar um pouco sobre isto. Vamos abrir em Mateus, capítulo 23. Penso que há de ser projetado. Se não for, os irmãos certamente têm Bíblia. Mateus 23. E vamos ler este relato aqui que Mateus nos faz dos versículos 13 até ao versículo 29. Mateus, capítulo 23, dos versículos 13 até ao 29. Diz assim aqui na minha tradução. E os irmãos reparem que Jesus vai dizer, ai de vós, 8 vezes. Neste texto, neste trecho bíblico, Jesus diz, ai de vós, 8 vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã
do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos ao homem, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Até aqui a palavra do Senhor. Estas são palavras duras de Jesus, mas são palavras duras não é para qualquer tipo de homem. São palavras duras para líderes religiosos. São palavras duras para aqueles que eram os doutores da lei. Mas são palavras duras para aqueles que o Senhor sabia que mercanteavam a fé, que vendiam a fé, que trocavam a fé pelo ouro. Mas são palavras de Jesus. E reparem que aqui começamos a encontrar uma daquelas que para mim é das maiores diferenças entre o convencido e o convertido. O convencido é alguém que está convertido a uma religião. É uma pessoa convertida a um sistema religioso que cumpre os rituais religiosos, muitas vezes debaixo ali de um sistema austero, com cúpulas que são eles que mandam, controlam, que orientam todas as coisas, que mais não são do que, como Jesus chamou a estes fariseus, cegos, guias de cegos, mas que, meus irmãos, pelo bom comportamento, pela sua aparência, pelo bom comportamento religioso, parecem que são seres espirituais. Mas na realidade, nenhum destes mudou o seu coração. Nenhum destes teve o seu coração transformado por Cristo Jesus. Nenhum destes tem comunhão espiritual com Deus. Apesar de toda esta religiosidade, nenhum deles foi verdadeiramente convertido ao Senhor. Mas Jesus também deixou um alerta quanto a esses. Jesus conhece todas as coisas. Jesus deixa-nos lá em Mateus, ainda mais para trás um bocadinho, no capítulo 7, um recado e um alerta em relação a estes. Mateus capítulo 7, versículo 21 até 23. O alerta de Jesus. Os irmãos conhecem bem, mas nunca é demais lembrar. Mateus capítulo 7, versículos 21 até 23. Diz assim Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus lhes vai responder: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade.
Estou completamente arrepiado conforme estava quando estava a escrever isto. Só de me lembrar, só de pensar num dia em que Jesus me possa dizer isto. Apesar de tudo, aparta-te de mim. Isto é muito sério, meus irmãos. Isto é muito sério. Se nós nos lembrarmos que vamos estar frente a frente um dia com Jesus. Vamos estar frente a frente com Ele. Esse dia vai chegar. E Ele vai ter uma resposta para nós. Afasta-te de mim. Ai de mim. É que nós podemos enganar todo mundo, mas não enganamos a Jesus. Porque o verdadeiro convertido não precisa de todo aquele espalhafato que vimos lá atrás. Bastou-lhe sim ser convertido verdadeiramente por Jesus. Bastou-lhe a graça de Jesus. Ser verdadeiramente transformado por Jesus. E depois viver uma vida completamente dependente de Jesus. Não é dependente de religião nenhuma. Não é dependente de igreja nenhuma. Não é dependente de mais nada nem mais ninguém. É uma vida completamente dependente apenas e só de Jesus. Apenas e só de Jesus. Porque Jesus também deixou uma palavra para esses. Para esses que foram transformados. Para esses que vivem dependentes de Jesus. Independentemente das circunstâncias. Estejamos bem, estejamos mal, doentes, bons, com dinheiro, sem dinheiro, felizes, tristes. Dependentes apenas de Jesus. Andemos mais para trás um bocadinho. Mateus capítulo 5. 2 páginas para trás. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Para esses que vivem na dependência de Jesus. Ele deixou estas palavras. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser ímpio, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelo homem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto é para os verdadeiros convertidos. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas de nada adianta ser o sal se o sal não salgar. De nada adianta ser a luz do mundo se acendermos a luz e a metermos debaixo do alqueire. É preciso que o sal salgue e é preciso que a luz alumie. E esse é o nosso trabalho. É o desafio que Jesus nos deixa ficar também. Agora eu compreendo, irmãos, que este trabalho é muito mais difícil para nós quando estamos perante um convencido do que quando estamos perante um incrédulo. Vai-nos ser muito mais fácil trabalhar com um convencido, ou aliás, perdão, com um incrédulo, do que com um convencido. Como é que nós vamos dizer a alguém que conhece as Escrituras, a alguém que frequenta a igreja, a alguém que faz os rituais da igreja, a alguém que ora, a alguém que até jejua, como é que nós lhe vamos dizer que o seu coração não está convertido a Deus? Como é que nós lhe vamos dizer que o seu coração não está em Jesus? Mais do que isso, como é que nós lhe vamos dizer que não está salvo? Como é que nós lhe vamos dizer que não vai passar a eternidade com Jesus?
Como é que nós lhe vamos dizer que vai passar a eternidade com o mais feio, para não dizer aqui outro nome? Como é que nós lhe vamos dizer que vai passar a eternidade no inferno, em vez de a passar no céu com Jesus? É mais difícil, muito mais difícil, falar e enfrentar um falso convertido do que alguém que seja leigo nas coisas de Deus. Porque eles não conhecem, eles, apesar de conhecer toda esta religiosidade, apesar de conhecerem a igreja, apesar de conhecerem todas estas coisas, desconhecem João 14:6. Eles desconhecem que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é a religião, não é a igreja, não são os rituais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem não tiver Jesus não tem o caminho, não tem a verdade e não vai ter a vida. Por muito que nos custe dizer isto a algumas pessoas com quem nos vamos cruzar. Como por muito que nos custe dizer isto a algumas pessoas da nossa família. Mas temos que lhes dizer que, apesar de serem muito religiosos, apesar de conhecerem o santo A, o santo B e o santo C, não conhecem o caminho, a verdade e a vida. E esse é um desafio para nós. É um desafio porque até muitos destes às vezes estão nesse caminho por ignorância. Porque nunca ninguém lhes apresentou se calhar o plano da salvação. Porque nunca ninguém lhes disse que era simples. Bastava, crês tu nisto? Crês tu que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados? Crês tu nisto? Crês que Jesus é o Filho de Deus? Crês que Ele é o teu único e suficiente Salvador? Crês tu nisto? É nossa obrigação. É nossa obrigação fazermos isto. É por isso que os convertidos cá estão. Para serem o sal da terra, para serem a luz do mundo. E para trabalharem na conversão verdadeira de almas para Cristo. Mas eu queria relembrar de novo aos meus irmãos que isto é apenas uma reflexão para que cada um possa verdadeiramente perceber o estado em que estamos. Se somos realmente, verdadeiramente crentes, se vivemos sempre na total dependência de Jesus, se nos renunciamos a nós mesmos, se estamos dependentes da maravilhosa graça de Deus. Sabem, irmãos, o capítulo 23, aliás, o capítulo 9, o versículo 23 de Lucas, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia. Não se nega a si mesmo de vez em quando. Quando me dá jeito. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Isto é muito importante, irmãos. Hoje estamos aqui. Um dia vamos ter de estar frente a frente com Jesus. E eu arrepio-me só de pensar aquilo que Jesus me vai dizer. Mas voltemos aqui um bocadinho ao convencido. Aquele que faz tudo para mostrar uma imagem irrepreensível. Aquele que é um religioso irrepreensível. E nós, que conhecemos a palavra do Senhor, até conhecemos alguém que era um religioso irrepreensível. Conhecemos alguém que era, aos olhos da lei, um homem completamente irrepreensível. Mas para mim é o melhor exemplo de quem era um convencido e passou a ser um convertido. Eu até desafiava aqui os meus amados irmãos e até lhes perguntava se alguém tem uma ideia de quem eu estou a falar. Paulo. Paulo é para mim o melhor exemplo, talvez, de alguém que era um convencido e passou a ser um convertido.
Se os irmãos abrirem lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 4 e 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Diz assim, reparem bem aquilo que ele diz. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Até podemos começar no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E agora vejam o que ele diz a partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncisado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Este era Saulo de Tarso. E depois, se os irmãos quiserem ler em casa o capítulo 9 de Atos, relata lá o encontro que Saulo teve com Jesus e como ele, na realidade, se converteu. Como ele deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser o apóstolo Paulo. Ele que era um homem íntegro, tal como ele diz aqui, aos olhos da lei, irrepreensível. Mas a partir desse momento passou a ser alguém que viveu a santidade de Jesus no seu coração. Se formos aqui a Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Mais para trás um bocadinho, é só andar para trás meia dúzia de páginas. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Vejam o que diz aquele que dizia o que acabámos de ler há pouco. Depois da verdadeira conversão. Vejam o que ele diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aquele que era irrepreensível, aquele que perseguia a igreja, hebreu dos hebreus, da melhor linhagem, deitou isso tudo fora. Deu isso tudo como perdido. Deu isso tudo como sem valor nenhum. Para entregar a sua vida a Cristo. E dizer que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. O irmão pode dizer isso? A irmã pode dizer isso? Posso eu dizer isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas cuidado com aquilo que estamos a dizer, porque um dia vamos encontrar frente a frente com Jesus. Não é o que dizemos aqui. É pensar naquilo que dizemos aqui, a repercussão que vai ter no dia que nos encontrarmos com Jesus. Porque o que nós dizemos aqui hoje é fácil de dizer, irmãos. Eu estou a falar por mim. O que nós dizemos aqui hoje é fácil de dizer. Mas eu não tenho medo se amanhã vou ter algum problema, alguma multa de trânsito, alguma coisa, vou ter que ir a tribunal, enfrentar um juiz. Isso faz parte da vida aqui. O meu medo é o dia em que eu me encontrar frente a frente com Jesus. Para fazer contas sobre aquilo que eu fiz e que eu disse aqui. Isso é que tem que me preocupar hoje, porque esse dia vai chegar. Aqui há dias eu li uma frase de um autor que dizia assim, e que eu acho que este exemplo é fabuloso. Ele dizia que Jesus não me substituiu apenas na cruz. Porque os irmãos sabem que na realidade quem deveria estar na cruz não era Jesus. Era eu. E cada um de nós.
Porque os pecados que ele carregou, o sangue que ele derramou, o corpo moído por ele, não foi pelos pecados dele, porque ele não tinha pecados, foi pelos meus. E então ele dizia que Jesus não me substituiu apenas na cruz. Ele substituiu-me na minha existência. A partir do momento em que eu aceitei o Senhor Jesus, ele substituiu-me na minha existência. No meu dia a dia, naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, naquilo que eu prego. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi só lá na cruz do Calvário que ele levou os meus pecados. É hoje, aqui, agora, ele tem que viver comigo. Ele vive comigo, ele vive em mim. Para não vos fazer perder mais tempo, apenas um resumo também daquilo que eu acho que são as diferenças entre o convencido e o convertido. É que o convencido reconhece que Cristo é Cristo. O convencido reconhece que é um pecador, mas não se afasta do pecado. O convencido muitas vezes veste-se como um crente, fala como um crente, frequenta a igreja como um crente, assiste aos cultos como um crente, mas não foi transformado pelo coração. O seu coração não foi transformado por Jesus. O convertido aceita a influência de Deus na sua vida. Vive completamente em total dependência daquilo que Deus lhe dá. O seu coração foi verdadeiramente transformado por Jesus. E apesar de continuar a ser pecador, vive preocupado com o pecado. Vive tentando fugir do pecado. Mas também reconhece a sua qualidade de pecador. E reconhece que precisa de Jesus, não só na cruz do Calvário, mas a cada dia, sempre que tropeça e faz aquilo que não deve. Existem pessoas assim, irmãos? Conhecem alguém? Eu infelizmente conheço, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Existem pessoas assim. E Jesus conhece-as, sabe quem elas são. Porque o convencido é alguém que um dia foi tocado pelo ouvido. Alguém que um dia pelo ouvido foi tocado por Jesus. Mas o convertido é alguém que um dia foi tocado no coração por Jesus. E essa é que faz toda a diferença. O convencido que foi tocado de ouvido e o convertido foi tocado de coração. O convencido vai a Deus quando precisa, quando está aflito, quando está enrascado. O convertido é um discípulo de Jesus. Busca a Deus constantemente. Busca a orientação de Deus constantemente, independentemente das circunstâncias. Independentemente da forma como a vida nos está a correr. Então, amados irmãos, e nós? Nós não nos podemos esquecer que a vida é feita de oportunidades. Mas algumas oportunidades passam apenas uma vez e não passam mais. Por isso, esta manhã, aquilo que eu queria dizer aos meus irmãos é que não deixem fugir a oportunidade de se entregarem verdadeiramente a Jesus. Não deixem fugir a oportunidade de serem verdadeiros convertidos com o coração quebrantado perante o Senhor. Que agarrem a oportunidade, não é amanhã, é já, agora, hoje. Agarrem a oportunidade de serem convertidos, de sermos convertidos, de reconhecermos que o Senhor é o nosso único Senhor, o único e suficiente Salvador. Não precisamos de mais nada, nem de mais ninguém. Mas temos que deixar de viver nós e deixar que Cristo viva em nós. Isto é muito sério, irmãos. Um dia, Jesus vai me perguntar se eu pratico aquilo que estou aqui a dizer. Um dia Jesus vai te perguntar se tu praticas aquilo que dizes. Eu sei que Jesus sabe que nós somos falhos. Eu sei que Jesus sabe que nós caímos e precisamos que Ele nos levante. Eu sei, somos todos. Mas quebrantemos o nosso coração perante Jesus em todas as circunstâncias. Não só quando caímos. Porque muitas das vezes, se nós quebrantarmos o coração no início da caminhada,
livrámos-nos de cair a meio da caminhada. E muitas vezes nós queremos fazer a caminhada à nossa maneira. E só quando caímos é que nos lembramos que afinal o nosso coração devia estar quebrantado e precisamos de Jesus. Sabem o que é que nos vale, irmãos? A misericórdia imensa de Deus. Não fosse a misericórdia, nós estaríamos todos desgraçados. Não fosse a misericórdia de Jesus. Mas eu continuo a dizer que isto é muito sério. Eu vou pedir aos irmãos que vejam rapidinho, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz uma coisa tão simples quanto isto. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Estou quase a terminar. Diz assim: assim, aquele que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuidado, irmãos, quando pensamos que estamos firmes. Cuidado quando vemos o argueiro no olho do irmão que está à nossa frente e não vemos a trave que temos no nosso. Pedro, que estava disposto a dar a sua vida pelo Mestre. Disposto a morrer pelo Mestre. Sabem o que é que aconteceu a Pedro? Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Portanto, cuide-se aquele que pensa que está de pé. Cuidado, não caia. A minha exortação esta manhã, meus irmãos, é que possamos ouvir a voz de Deus a dizer-nos: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e pranto. Que possamos ouvir a voz de Deus dizendo-nos isto, como está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 12. Para que depois possamos também ouvir Jesus dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para que finalmente, ainda consigamos ouvir a voz de Jesus a dizer: estes não são do mundo, como eu do mundo não sou. Meus amados irmãos, é tão sério aquilo que nós fazemos, vivemos e dizemos hoje, se pensarmos que um dia vamos estar face a face com Jesus e Ele nos vai questionar o porquê de ter feito isto e o porquê de não ter feito aquilo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque só a misericórdia de Deus nos pode salvar.